Meus amigos, estamos de volta com mais um Pastor Responde. Seja bem-vindo. Se você tiver alguma dúvida sobre algumas questões bíblicas, você pode estar enviando para nós a sua pergunta. E na medida do possível, todos os sábados, aliás, todos os domingos, pela tarde, nós estaremos respondendo aqui a sua pergunta. Uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: nós falamos esses dias sobre os finais dos tempos. E aí a pessoa me mandou a pergunta dizendo o seguinte: pastor, os cristãos que não forem arrebatados no primeiro arrebatamento e ficarem para a grande tribulação, e se eles não entregarem suas vidas à besta, não aceitarem a marca da besta, eles serão salvos? Sim, serão salvos. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Só que é claro que esses cristãos, eles irão enfrentar um período muito difícil. Por quê? Por causa da grande perseguição. Eles não vão poder comprar, não vão poder vender, porque o sistema de governo do anticristo vai limitar a compra e a venda somente aos que possuem o chip ou a marca da besta na testa ou na mão direita. Então esses cristãos terão que se submeter, a se entregar, a preferir ser mortos, a entregar as suas vidas ao anticristo. Aí sim, eles terão uma salvação, tá certo? A outra pergunta que a pessoa me fez foi o seguinte: pastor, esse feriado que teve agora, Corpus Christi, eu queria entender isso. Na verdade, esse feriado não está na Bíblia, foi um feriado instituído pelo Papa Urbano IV, em 1264, quando uma freira teve uma visão, e na visão ela viu que da hóstia saía sangue. Então, ela passando às suas autoridades, ele entendeu que aquele era um sinal de Deus e marcou uma grande procissão, e a partir daí ficou então estabelecido como esse dia, Corpus Christi, que quer dizer o corpo de Cristo, né? Porque o pão ou a hóstia que o padre entrega representa o corpo de Cristo. Então esse feriado é um feriado católico. Geralmente no Brasil, esse feriado é celebrado 60 dias após a Páscoa, tá? Então é um feriado, claro que já é uma tradição, né? As pessoas enfeitam as ruas. Tem várias tradições aqui mesmo perto aqui de São Carlos. O Matão, por exemplo, é um dos grandes lugares que as pessoas enfeitam as ruas e fica tudo muito bonito, tá? Mas não é algo assim que está na Bíblia. É um feriado católico que, claro, ganhou força, e com isso várias pessoas se beneficia e acaba aproveitando, porque geralmente cai numa quinta-feira e aí emenda o feriado, e feriado prolongado sempre dá para dar uma refrescada na cabeça. A outra pergunta que a pessoa fez foi o seguinte: pastor, é pecado comer carne de porco? Porque lá no Velho Testamento a Bíblia diz que não podia comer carne de animal que tinha unha rachada. Bem, não é que seja proibido. Hoje, para nós, no tempo que nós vivemos hoje, naquele tempo sim, na lei, o povo estava no deserto e era proibido, Deus deu essa proibição na lei de Moisés. Já no Novo Testamento não existe tal proibição. Se você for na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 25, o apóstolo Paulo diz assim: comei de tudo que se vende no açougue ou no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. Eu costumo até brincar que no açougue não vende roupa, vende carne. Então, pode comer de tudo que lá se vende, tá bom? Então não há pecado, no Novo Testamento não há pecado. Claro que algumas pessoas seguem a tradição. Por exemplo, se você for na Índia, tem uma tradição. Se você for na África, tem outra tradição. Se você for lá num país muçulmano, tem outra tradição. Então isso é mais costume das pessoas. Mas, biblicamente falando, pecado não é pecado. Para responder a última pergunta, pastor, e comer carne mal passada? Porque a Bíblia diz que comer sangue não pode. Comer sangue é pecado, diz a Bíblia. Então,
a carne mal passada seria pecado? Não, porque quando a Bíblia fala que não pode comer o sangue, naquele tempo o animal tinha que ser morto e o sangue tinha que jorrar. O sangue tinha que sair do animal até o animal morrer. Morto o animal, então a pessoa poderia comer tranquilamente a carne. Tá? Então não há problema algum em você comer carne mal passada. Eu costumo até brincar que pode comer até crua se gostar, tá? Desde que o animal tenha sido morto sem ser sufocado. Eu falo depois sobre carne sufocada. Vou falar no próximo vídeo sobre carne sufocada e acredito que vai lhe ajudar também. Então, a Bíblia proíbe comer sangue, tá? Atos capítulo 15, versículo 28, diz a Bíblia que não pode comer sangue, tá? Mas a carne mal passada não tem problema porque o animal já foi morto. O sangue do animal jorrou até que ele morresse. Uma vez que o animal morreu, entende-se que o sangue já saiu dele e aí não tem problema, tá certo? Bem, a gente volta no próximo sábado. Aliás, próximo domingo, né? Sábado é outra coisa. Sábado nós vamos estar falando sobre a excelência. Nós vamos estar falando sobre a excelência em fazer a obra de Deus. Um grande abraço a todos. Continue mandando as suas perguntas. Estamos aqui para lhe ajudar. Se você tiver alguma dúvida, nos acompanhe também na rede social e lá você pode deixar a sua dúvida, pode escrever, mandar para a gente. Estaremos te respondendo. Grande abraço. Tchau.